Olá, estamos juntos para retornarmos ao estudo da Palavra de Deus. É a nossa 11ª lição. E esta lição, ela fala de algo muito importante. Ela fala de comunicação direta e pessoal. Não é isso, Wagner? Exatamente. A oração, Alegre, é o meio pelo qual nós conversamos com o Pai Celestial. A oração. O que é a oração? Como devemos orar? De que forma, né? São perguntas que nós vamos aprender hoje, como sempre, na Palavra de Deus. Claro, vamos deixar que a Bíblia nos fale. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós abrimos sua palavra, Ele fala conosco. Vamos falar com Deus agora então, Alegre? Vamos. Coloque-se de joelhos conosco. Pai eterno, Criador do universo, nos colocamos na Tua presença, Senhor, mais uma vez agradecidos, porque podemos ter o privilégio de erguer as nossas vozes e, em nome do Senhor Jesus, o Senhor se inclina para nós, para nos ouvir. Ensina-nos, Pai, quanto a esse tema tão importante que é a oração. O que Tu queres de nós? Nós lhe pedimos, no nome poderoso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Como o nosso tema desse estudo é oração, nós já oramos, agora vamos à Bíblia. A primeira pergunta: o que pediram os seguidores de Jesus? Lucas capítulo 11, versículo 1. Estava Jesus em certo lugar orando, e quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Pergunta de número 2. Podemos exemplificar a oração como o abrir o coração a Deus como ao melhor amigo? Salmos 62, verso 8. Vamos à Bíblia. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Vemos aqui que devemos sim falar com Deus, derramar perante Ele o nosso coração. Ou seja, abrir o nosso coração e deixar sair tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que nos preocupa, as nossas angústias, as nossas ansiedades, tudo aquilo que nos causa dúvida, devemos levar a Ele em oração. Quando nós conversamos com um amigo, nós falamos das coisas que sofremos, nós falamos dos nossos planos. E como Deus é o nosso amigo, nós temos que ir a Ele dessa forma, contar para Ele tudo. Isso é oração de fato, né? Deus espera isso de nós. Vamos à pergunta 3. Devemos sempre orar ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. É lógico que devemos orar ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois o Pai de Jesus também é nosso Pai. Sem dúvida alguma, Alegre. E foi o próprio Mestre que nos ensinou isso, né? Devemos realmente orar ao nosso Pai. Pergunta número 4. Em nome de quem a oração deve ser sempre feita? João 14, verso 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do próprio Senhor Jesus Cristo, que Ele diz, olha, peça ao Pai em meu nome. Cristo é o meio pelo qual nos achegamos ao Pai. Sim. Ele é o caminho, né? Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a ponte, né? Ou seja, Alegre, quando nós oramos, a nossa oração chega ao Pai pelos méritos de seu Filho. Justamente, porque nós não temos méritos, mas nos méritos do Filho, nós somos agraciados. Exatamente. Vamos à pergunta 5. Jesus deixou um modelo de oração aos discípulos? Mateus capítulo 6, versos 9 a 13. Portanto, orai vós deste modo:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Esta oração modelo já começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Então, o primeiro reconhecimento é que nós temos um Pai que está nos céus. Ele é o mesmo Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E no finalzinho, diz: porque teu é o reino, o poder e a glória. Então, este Pai Celestial, ele tem todo o poder, o reino, a glória, e ele nos vai beneficiar, porque é em nome do seu Filho que nós oramos. Pergunta número 6. Quais as condições para que a oração seja atendida? Nós vamos ler aqui 6 textos. Acompanhe conosco. Hebreus 11:6 fala sobre fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Marcos 11:24 diz assim: por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Em Mateus 6:14 e 15 fala de perdão. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Provérbios 28, verso 9, ele vai falar da sinceridade. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. E o Salmo 66:18 diz assim: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. E 1 João 3:22 fala de fidelidade. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então aqui nós vemos algumas condições para que a nossa oração seja atendida. Exatamente. Fé. Nós precisamos desenvolver essa fé, acreditar que Deus existe, não é? Exatamente. Temos que perdoar aqueles que nos ofenderam, O perdão nos magoaram. É muito importante, né? o perdão, sem dúvida alguma. Também a sinceridade foi citada aqui. Sermos sinceros nas nossas orações. Até porque a oração do Pai Nosso diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas como nós perdoamos aqueles que nos devem. Então, se eu não perdoo aquele que me magoou, como é que eu posso receber o perdão de Deus? Possível, né, Chalé? Então, o perdão é essencial. A sinceridade, a fidelidade, enfim, são condições que realmente nós precisamos ter para que as nossas orações sejam realmente ouvidas e atendidas pelo Pai Celestial. Vamos à pergunta 7. Qual a posição recomendada na oração? Esdras, capítulo 9, versos 5 e 6, e Salmos, capítulo 95, verso 6. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, e com a túnica e o manto rasgados, pus-me de joelhos, estendi as mãos ao Senhor meu Deus, e disse: ó meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar o meu rosto a ti, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até o céu. Vimos aqui nesse primeiro texto que a posição coerente, reconhecendo quem é o nosso Criador, é estarmos de joelhos. Sem dúvida alguma. E o Salmos 95, verso 6, confirma isso para nós. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou.
Fica muito claro, Wagner, se nós, quando comparecemos diante de uma autoridade terrena, prestamos uma certa reverência, você imagine como devemos nos portar diante da maior autoridade do universo, aquele que nos criou. Tem que ser com a máxima reverência. Pergunta número 8. Em quais ocasiões devemos orar? Mais uma vez, temos aqui 6 textos. Acompanhe conosco aí na palavra que está na sua mão. 3 vezes ao dia. É o que está em Salmos 55:17. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei, clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Além de orarmos 3 vezes por dia, a Bíblia nos ensina também a orar antes das refeições. João, capítulo 6, versos 10 e 11. Disse Jesus: Fazei reclinar-se o povo. Ora, naquele lugar havia muita relva. Reclinaram-se aí, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus, então, tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos que estavam reclinados, e de igual modo os peixes, quanto eles queriam. Então vimos aqui que antes das refeições nós devemos nos reclinar e orar. Temos que agradecer, ainda mais no momento do mundo em que estamos vivendo, quantos passam fome, não tem um prato de comida. Então, quando nós estamos ali diante daquele alimento, é um privilégio para nós, devemos agradecer ao nosso Pai Celestial. Em Mateus, no capítulo 26, versículo 41, diz que devemos orar quando somos tentados. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, complementa: orai sem cessar. Quando temos que tomar decisões difíceis também, devemos pedir ao Pai a orientação, conforme diz Lucas, capítulo 6, versos 12 e 13. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite toda em oração a Deus. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Veja só que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele passou a noite toda em oração a Deus. Eu li certa vez que todas as vezes que o Mestre, nosso Senhor Jesus, teria de enfrentar uma grande prova, ele jejuava e orava. É um exemplo para nós, não é? Ele sempre é o nosso maior exemplo. E aqui ele estava diante de uma escolha de pessoas que iriam ser os seus discípulos, né? Pessoas que estariam ali próximas, teriam uma comissão muito importante. As decisões que ele teria que tomar ali era muito séria, muito importante. Por isso ele passou então a noite toda em oração. Então, se você tem uma decisão importante a tomar, antes de decidir qualquer coisa, leve o caso a Deus, ore, fale com Ele, coloque diante dele, para que você possa tomar a decisão correta. Pergunta 9. Jesus tinha o costume de orar sempre? Mateus 14, 23. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Muito bem, sim. A resposta é sim. Ele orava sempre. Vamos à pergunta número 10. Qual a promessa de Jesus para aquele que persevera na oração? Mateus, capítulo 7, versos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. E quem busca, acha. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Quando nós pedimos, nos é dado.
Claro. Quando nós buscamos, nós achamos. Quando batemos, a porta se abre. Porque o nosso Pai Celestial quer que realmente nós peçamos a Ele. E Ele está de braços abertos, com as mãos estendidas, para nos outorgar bênçãos sem medida. E eu vou lembrar aqui algumas coisas que, com certeza, o nosso Pai Celestial está ansioso por lhe dar agora. Fé, amor, sabedoria. São coisas, Tia Alegre, que nós podemos, com toda certeza, nos ajoelhar e clamarmos a Deus, porque essa oração será atendida. Devemos pedir o Espírito Santo. Exatamente. Para que Ele possa nos guiar a toda a verdade. São bênçãos que você não precisa duvidar, porque Deus, Ele quer lhe dar essas bênçãos. Agora vamos complementar o nosso estudo. Qual deve ser nossa postura em oração? Tanto no culto público como no particular, é nosso dever prostrar-nos de joelhos diante de Deus quando lhe dirigimos nossas petições. Este procedimento mostra nossa dependência de Deus. Que passagens bíblicas comprovam esse entendimento, Tia Alegre? 2 Crônicas 6,13 responde: pois Salomão tinha feito uma plataforma de bronze, de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, a qual tinha posto no meio do átrio. Pôs-se em pé sobre ela, e pondo-se de joelhos perante toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu. Esdras, capítulo 9, versos 5 e 6, também nos confirma e comprova esse entendimento. Diz assim: a hora da oblação da tarde, levantei-me da minha humilhação, e com a túnica e o manto rasgados, pus-me de joelhos, estendi as mãos ao Senhor meu Deus e disse: ó meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar o meu rosto a ti, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até o céu. E ainda outros textos, acompanhe sua Bíblia conosco. Salmos 95:6. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Lucas 22:41. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Atos capítulo 7, versículos 59 e 60. Apedrejavam, pois, a Estevão, que orando dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Efésios capítulo 3, versos 14 e 15. Por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Muito bem, vimos aí que a posição correta para a oração é de joelhos. Agora vamos concluir o estudo. Não há tempo nem lugar impróprios para erguer a Deus uma prece. Entre as turbas de transeuntes na rua, em meio de uma transação comercial, podemos elevar a Deus um pedido, rogando a direção divina, como fez Neemias quando apresentou seu pedido perante o rei Artaxerxes. Então, quando nós estamos no nosso trabalho, por exemplo, estamos dirigindo, estamos caminhando, exatamente, andando de bicicleta, e a oração é você estar falando com Deus. Agora, quando é um culto público, uma reunião pública, que nós estamos no lugar apropriado, nós devemos sim nos ajoelhar no nosso lar, no nosso momento de oração com os irmãos. Exatamente, né? Isso reconhece que o nosso Deus é grandioso. Exatamente. Vamos terminar então com uma oração, Tia Alegre? Vamos orar da maneira correta que o nosso Pai Celestial nos ensinou. Ó Pai eterno, prostramo-nos, ajoelhamo-nos em Tua santa presença, reconhecendo que Tu és digno de toda a adoração. Humilhamos o nosso ser para que o Senhor nos exalte no seu tempo. Pai querido, abençoa de maneira especial cada vida, cada irmão, cada irmã, cada pessoa
que está estudando a tua palavra conosco. E obrigado por nos fazeres compreender esta posição correta de orarmos ao Senhor. Fica conosco, Pai. Agradecemos por amor do teu Filho e em seu nome. Amém.